Irmãos, mais uma vez a nossa live no ar, tratando aí das coisas de Deus, tratando da espiritualidade, buscando crescimento, buscando evolução, buscando entendimento da doutrina. E vamos pedindo a permissão de todos os irmãos para adentrarmos a casa de vocês, ficarmos juntos aí nesta corrente de fé, de harmonia, buscando purificar o nosso lar, a nossa mente, o nosso coração. Aquele irmão que está chegando pela primeira vez, prepare aí seu copo d'água para ser fluidificado daqui a pouco, energizado, com tudo aquilo que cada um precisa. E vamos ficar juntos aí os próximos 50, 60 minutos, conversando tranquilamente aí, aprendendo junto das coisas de Deus, e que a espiritualidade nos ilumine. Boa noite aos irmãos, sejam todos bem-vindos, então, a esse momento de novo de reflexão profunda, né? Nós estávamos sempre conversando aqui, a gente chega um pouquinho antes, né? A gente fala a importância do esclarecimento, né? Do conhecimento espiritual, né? Que faz a gente caminhar com passos mais firmes, né? Errar menos, né? Facilita a nossa vida, traz menos dificuldades, né? E o Espiritismo, esse consolador maravilhoso, nós temos acesso através do Emmanuel toda semana aqui, é uma bênção realmente, né? Então, é isso, irmãos. Prepare aí, né, as suas energias, seus copinhos de água para energizar depois, né? E tenho certeza que vai ser mais uma noite, né, muito proveitosa novamente, que Emmanuel vai trazer muitas reflexões aqui que tenho certeza que vai ser muito importante para o nosso dia a dia, e que assim seja. Então, meus irmãos, vamos lá, vamos iniciar nossa live, vamos, como sempre, aqui dentro da Casa Espírita. Não há nenhum trabalho, não há um movimento em que a gente não faça primeiro a nossa prece inicial, pedindo aí a proteção, a intuição desses irmãos maiores, esses irmãos de luz aí, nos ajudando. Vamos, então, fazer para nós aí uma prece de abertura. Então, irmãos, vamos todos conectar com a espiritualidade, com Deus, louvando o nosso Pai, agradecendo esse momento de estarmos aqui encarnados, vivos, né? Aqueles irmãos também que estão desencarnados, mas estão vivos aqui, né? Na nossa presença, essa bênção de Deus de poder compartilhar disso, dessa caminhada evolutiva. Então, vamos pedir nesse momento que Deus, nosso Mestre querido Jesus, toda essa espiritualidade que nos cerca aqui na Casa Espírita e aí no lar de cada um dos irmãos que está nos acompanhando, que nos intua, nos prepare, nos harmonize, facilite todo o entendimento daquilo que a gente vai falar hoje, que essas palavras calem no fundo do nosso coração, fiquem reverberando nossa mente durante a semana, nos incitando a sermos melhores, a pormos em prática tudo isso que nós vamos conversar hoje, apesar de toda a dificuldade, se perdoando quando tropeçarmos, né, mas sempre no entendimento de buscar ser melhor a cada dia. Então, assim sendo, pedimos a proteção mais uma vez e damos por iniciado o nosso Evangelho no lar na noite de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Então vamos seguindo, meus irmãos, a obra Caminho, Verdade e Vida, título 67, Os Vivos do Além. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os procederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia,
A mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam da sua nova vida. Então, meus irmãos, esse capítulo 9 do Lucas aqui, ele é bem extensinho, ele tem 62 versículos. Então é bem interessante de a gente ler, porque aqui Jesus dá instruções aos apóstolos, aqui ele manda eles irem 2 a 2, visitarem as casas, aqui ele incumbe eles de tirar o demônio das pessoas, enfim, manda os discípulos fazerem tudo aquilo que precisava fazer. Aqui Jesus vai orar no monte lá onde ele recebe Moisés e Elias, onde o próprio Pedro levanta depois e vai querer fazer 3 cabanas para eles, porque entendendo que os 3 estavam ali em carne e osso. Então é um capítulo muito interessante, esse 9º capítulo, aqui onde Jesus claramente expõe o Espiritismo. Não tem mais claro e mais límpido do que isso aí, não existe. E como nos diz Emmanuel aqui, as escolas religiosas defendendo aí seus interesses, seus credos, sempre procuraram e procuram e negam até hoje a existência desses espíritos. Até é inconcebível de se dizer que só os espíritos maus se manifestam. É só o diabo. Então, onde é que está a justiça de Deus? Que permite que espíritos diabólicos nos atentem, se manifestem contra nós, e nenhum espírito bom, nenhum espírito de luz venha nos socorrer, venha em nosso auxílio? Será possível crer nessa injustiça de Deus? É claro que não pode ser. Se a gente estudar isso com seriedade, tirando todas as alegorias, nós vemos aqui, Moisés e Elias vieram preparar Jesus para aquilo tudo que ele tinha que enfrentar. Todo aquele sacrifício que ele iria passar, toda aquela dor, todo aquele movimento que estava se desenhando para ele, eles vieram em auxílio a Jesus, vieram em socorro dele, vieram dar uma força para aquele irmão deles, de extrema luz, mas que passaria por tudo aquilo. Então aqui não se trata de um devaneio, porque os 3 discípulos viram ali, claramente, aquelas 2 entidades se manifestar na frente deles e conversar normalmente com Jesus. Então o Espiritismo já dali já estava nascido. Estava bem esclarecido, algo que sempre aconteceu na humanidade. Os espíritos sempre estiveram conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos levando à frente, nos demonstrando muitas coisas. Então é inconcebível nos dias de hoje tratar esses espíritos como diabólicos. Até porque diabo naquele tempo não era o diabo Satanás, era um inimigo que a gente tinha, um irmão que não comungasse da mesma ideia, ele seria um diabo na nossa vida, seria um adversário, vamos dizer assim. Contrário de todas as ideias, né? Sim, porque inclusive a gente tem várias manifestações de espíritos que se queixam. Eles procuram atendimento em todo credo, em todo templo,
mas são tratados aos gritos, aos trambolhões. Eles se queixam disso, que são xingados, chamados dessas Porque palavras. veem eles como demônios, né? Sim, enxergam eles como mal, mas não são maus, são espíritos atrasados. Como nós, né? Como nós aqui estamos aqui dentro dessa carne, é porque nós somos atrasados ainda. Então, neste capítulo é muito interessante que se leia isso, para que a gente vá desmistificando tudo isso e até saiba explicar para as pessoas quando, né, criticarem e não aceitarem o espiritismo, porque diz que ele trata com coisas do diabo. Mas como disse Jesus, se uma casa briga entre si, ela não se sustenta. Como é que o diabo ia vir nos aconselhar a tratar bem aqueles que são os espíritos dele? Não tem cabimento. Nem existe, para começar, o diabo. Porque para nós admitir que existe o diabo, o Satanás, nós temos que admitir que tem dois deuses. Deus ia fazer... Deus do bom e um Deus do mal. E aí o poder, como é que divide isso aí? Deus deixou de ser Deus? Porque Deus é Deus, porque ele é único. O que tem tratado por diabo são espíritos ainda muito atrasados e que se debelam contra Deus, se justificando, botando os erros dele na culpa de Deus. Então criou-se essa ideia do diabo de rabo e chifre. Nada disso. Isso são espíritos que nem nós. Apenas ainda não encontraram aquela luz que deveriam encontrar e que vão encontrar algum dia. Demore o tempo que demorar, eles vão encontrar a luz. Não existe diabo nem inferno. Isso são coisas que nós criamos na nossa mente. O inferno, para mim, é eu ser uma pessoa má, eu vou ser atraído, quando desencarnar, para um lugar ruim, um lugar de treva, um lugar de espíritos sofredores, um lugar que impera muita maldade, vingança, ódios, rancores. Esse é o inferno. É a faixa que eu vibro, né? É a faixa que eu vou vibrar. Ao contrário, é o céu. É eu ser uma pessoa boa, tranquila, vou encontrar os meus, vou estar num patamar melhor. Aí sim. Mas não existe geograficamente em lugar nenhum do universo o inferno. O inferno é onde eu me coloco. É a escolha minha. E muitas vezes não sabe que se colocou lá do irmão ontem na mesa, né? Sim. Dizendo por que Deus castigou ele colocando naquele lugar, né? Exatamente. O irmãozinho todo atormentado e dizendo que era culpa de Deus. Por que Deus me colocou lá para depois me tirar? Eu digo, não, meu irmão, quem te colocou lá foi tu mesmo. Exatamente. Então, aqui nesta mensagem, neste versículo, Jesus demonstra claramente a volta dos mortos, porque ninguém morre. Nós somos espíritos. E ali foi tão fácil aqueles dois espíritos se materializarem junto a Jesus. Imagina, 3 grandes espíritos daqueles, para se materializar ali foi a coisa mais tranquila do mundo. Não teve dificuldade nenhuma, porque estavam unidos ali energias puras, energias de muito crescimento e evolução. Então, imagina o poder daquela materialização que leva Pedro e os outros a entenderem que era uma pessoa de carne e osso. Ali, né? Que estava ali com eles, já tinha... querendo fazer uma barraca para eles passarem a noite, porque ele ficou tão assim, né, apavorado, que ele nem sabia o que dizer. Esses detalhes a gente não presta atenção, mas ele demonstra todo o potencial. Mostra tudo isso. Então é com muita tranquilidade que nós temos que acreditar, sim, no Espiritismo, na força dos Espíritos, porque eles nos cercam diariamente. Não à toa Paulo nos diz que nós somos seguidos por uma legião de testemunhas, ou seja, os Espíritos. Agora, a legião que nos acompanha vai depender de nós. Eu vou ter uma legião boa atrás de mim, me ajudando, me incentivando, ou vou ter uma legião que vai me atrapalhar, vai me puxar, é a energia depende da energia que eu vibrar, e nem sempre nós estamos na boa energia. Quantos de nós caem? Não é porque nós estamos aqui rezando dentro da casa espírita que nós não tropeçamos e atraímos aí alguma dor,
algum entrave na nossa vida? Claro que atraímos, até para a gente aprender que só se fica imune quando a gente consegue manter a nossa energia. Orar e vigiar. E sabemos nós que ninguém vai estar feliz 24 horas por dia. Ninguém vai estar falando só coisas boas, pensando só coisas boas. Esse mundo é de provas e expiações e é felicidade relativa, né? É muito relativo. Nós temos dias bons, excelentes, em que esses irmãos não conseguem chegar a nós, mas vamos ter aqueles dias de melancolia, aqueles dias de tristezas, onde nós vamos atrair alguma energia pesada para junto de nós. Então, neste capítulo, neste versículo, fica claríssimo. Só não vê quem não quer, quem é teimoso e quem não quer ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque claramente Jesus nos demonstra ali a existência de uma vida além dessa nossa aqui, de uma vida espiritual, onde se vive tranquilamente os espíritos, cada um com seus afazeres, trabalhando sempre, cada um produzindo naquilo que precisa produzir, irmãos ajudando os outros, uns são enfermeiros, outros são médicos, outros são varredor da rua, outro pó da árvore. A vida lá, meus irmãos, é igualzinha à vida que nós temos aqui. A nossa é uma imitação muito pobre, mas todo mundo tem que trabalhar. Ninguém vai desencarnar aqui para passar lá para os vivos do além, para ficar de braço cruzado. Não. A vida nossa continua. Nós somos o mesmo ser que nós somos aqui, nós desencarnamos, nós vamos levar para frente este ser, isso que nós fizemos dele. Aquela árvorezinha que nós endireitamos. Se a árvore está torta, a gente não bota uma taquarinha para ela endireitar, pois é isso que nós temos que fazer com o nosso espírito. E somos todos nós espíritos aí com grandes possibilidades, todos nós. Mas nós temos que assumir isso, compreender que tudo que nós fizermos vai ter uma reação. Então depende de nós atrairmos, como Jesus teve na presença dele, esses dois grandes espíritos, ajudando, conversando com ele, dando força para que ele enfrentasse tudo aquilo que ele, em toda a sua grandeza, teve que enfrentar enquanto homem, enquanto investido neste corpo carnal, sofrer todos aqueles açoites, tudo aquilo é dor que ele sentiu, dores terríveis, atrozes. Então, nós precisamos estudar muito, meus irmãos, estudar o Espiritismo, ler e saber o que a gente está lendo, procurar entender as coisas. Vejo que Emmanuel tirou um versículo aqui, nos escreveu tanta coisa. Imagina se ele pega este capítulo inteiro com 62 versículos e vai escrever um livro sobre isso. Então é para ver o quanto que nós ainda não aprendemos nem a estudar as coisas. Porque na obra espírita, se a gente acompanha os estudos lá anterior em que eles estudavam os manuscritos de Jesus, eles estudavam versículo a versículo. Nós mal e porcamente conseguimos hoje ler um texto e tirar alguma coisa dali porque por falta de esforço nosso. Ele tinha que copiar a mão e levava tudo à mão um pro outro, porque não tinha nem como, né? E a gente que costuma ler essas obras da doutrina, é maravilhoso de ver aqueles irmãos nossos lá atrás expondo a palavra de Deus, expondo o Espiritismo, sabe, lendo aquilo e traduzindo de uma maneira que chega a dar uma alegria na gente ao ler essas obras. E é o que falta para nós, meus irmãos, para todos nós, é deitarmos na doutrina espírita, ou seja, a doutrina que a pessoa professa, e conseguir entender isso e aceitar. Já não há mais espaço para negar o espiritismo, para negar a vida espiritual e para negar que espíritos existem sim, os bem adiantados, os mais adiantados, e os bem atrasados, os mais atrasados. Então, eles estão aí, a nosso redor, e depende dos nossos atos, das nossas ações,
aquele que nós vamos atrair. Quisera eu conseguisse, né, ter toda essa graça de atrair Moisés e Elias para vir, mas quem sou eu? Não ouso nem falar em nome deles, porque eles de cara vão perguntar, Moisés e Elias eu sei quem é, e tu quem tu é? Então é isso, meus irmãos, nós temos que nos instruir, compreender as coisas, para a gente poder se colocar diante da espiritualidade com bastante tranquilidade. Mas isso, como a gente diz, é esforço de cada um. Estamos nós aqui neste momento, nesse esforço coletivo, que consigamos, né, nesta noite de hoje aí, iluminar mais um pouco a mente de cada um. Tudo bem, tu colocou muito bem aqui tudo, né? Eu gosto sempre de prestar atenção no título, né? Porque, como tu falou, o Emmanuel ele pega um versículo só e traz né, uma enxurrada de informações, né? Mas ele tem, às vezes, assim, ó, eu às vezes não consigo compreender muito bem o título, né? Mas às vezes consegue nem seguir o Vivos do Além, né? Ele já está querendo dizer que estão vivos lá no outro lado, né? E aí a pergunta que a gente faz, assim, ó, quem que está vivo? Quem que está mais vivo, na verdade, né? Será que é os que estão lá no além ou que estão nós, né? Porque a gente sabe que a gente está no corpo de carne, né? As nossas limitações são enormes, né? Porque a gente está dependendo do material, né? Para poder compreender. E a gente, quando está na carne, a gente se identifica muito com o material e a gente só consegue compreender e conceber as coisas que passam pela matéria, né? E a gente não consegue imaginar que quem está fora da matéria está mais vivo do que nós. Mas claro. Né? Porque pensa bem, como é que a gente percebe as coisas, né? Como é que eu percebo o lugar que eu estou, as minhas sensações através do meu corpo físico. Aí eu preciso de um ouvido para escutar, né? Eu preciso do nariz para sentir o odor, né? Eu preciso da fala, né? Para poder me comunicar, falar o que estamos falando aqui. Eu preciso dos olhos, né, para poder analisar o que está acontecendo e transmitir aquilo para o meu cérebro, para poder levar para o meu espírito. Então, olha que limitação que eu tenho, né? Os meus olhos captam a luz, né, porque a gente sabe que tudo é luz, né, tudo é energia condensada. Eles captam aquela luz, decodificam aquela informação, trazem para o meu cérebro e ele monta uma visão e manda para o meu espírito, para mim, né, através do perispírito, para conseguir compreender o que eu estou fazendo, né? Então, é como se a gente enxergasse, né, o mundo por uma fresta, né? A gente está espiando uma fresta, vendo aquela maravilha ali, porque a gente está limitado, nossa visão é estreita, nós estamos dentro de um corpo que nos restringe, assim, né, de uma maneira enorme. Mas a gente acha que nós é que estamos vivos. Né? É até difícil a gente compreender, né? Porque os espíritos eles não precisam olhar que nem a gente para frente para enxergar, eles estão vendo tudo, porque eles não precisam dos olhos, eles não têm olhos corporais, né? Não têm ouvidos, eles escutam tudo, eles veem tudo, a sensibilidade, né? A própria comunicação, a gente sabe que é tudo telepática, né? Porque o espírito pensou, o outro já está captando, não precisa aqui a garganta emitir sons, né? Para o outro decodificar aquele som que está vindo do outro aqui e trazer para o cérebro. Né? Olha que processo difícil, né? E nesse processo muitas vezes a gente fala uma coisa, o outro entende outra, porque a comunicação não é perfeita, né? Então a gente chama ele de mortos muitas vezes, né? Os nossos mortos, né? Quem está morto é nós. O Emmanuel dizia, né, que os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. O Emmanuel dizia isso, né? Claro que ele está dizendo isso, aqueles mortos que na medida da nossa compreensão, como tu falou aqui, né, da nossa abertura, consciência, a gente começa a entender que nós somos seres espirituais, a gente começa a sair dessa sepultura, né? Mas aqueles que não acreditam na parte espiritual estão sepultados no corpo, né? Então, esses que são os verdadeiros mortos, né? E aí, quando nós vamos pro versículo aqui, que ele fala isso, que então estava falando com ele dois varões, né? Que era Moisés e Elias. Moisés, né? Alguns historiadores diz que foi 2000 anos antes de Jesus, uns que é 4000, tem uma certa divergência, né? Mas é milhares de anos antes de Jesus. E Elias, 200 anos antes de Jesus, né? E tu vê, estão ali, se comunicando, né? Chegaram ali para conversar, e isso aí, falou desse versículo, é onde tem a transfiguração de Jesus, né? E tu estava pensando, né? E foi uma evocação, né? Foi. Porque Jesus convidou o Pedro a subir lá, e eles evocaram para eles virem até ali, né? É o que a gente faz, né? A gente estuda agora, as evocações mediúnicas. Então, ali começou esse processo, né? Da mediunidade com força. Né? Sempre existiu, né? Mas vamos dizer que ali as coisas começaram a tomar uma proporção diferente, né? Porque ele está falando com duas pessoas vivas ali, né?
Sim, A comunicação plena vida. clara, né? Como tu falou que até ia fazer casa para ele, né? Então ali está iniciando um novo tempo, né? Porque Moisés mesmo, que estava ali, né, presente na transfiguração, ele tinha proibido essa comunicação com os mortos lá, né? Lá em Deuteronômio proibiu todo tipo, né? Com adivinhador, curador, todos os tipos de interação com o mundo espiritual, ele tinha proibido. Então, quer dizer, existia. Claro, tu vê que é uma coisa tão clara que sempre existiu. Vai proibir a coisa que não existe, né? Então já existia, né? E foi proibido por quê? Porque nós não tínhamos maturidade, não tinha entendido. E ainda estamos aí negatinhando, né? Essa parte, mas já estamos começando a entender. O espiritismo, né, é a chave para nos fazer entender toda essa situação entre os dois planos, né? E então Moisés falou aquilo ali, mas aí tu vê, tá com Jesus agora e Jesus está inaugurando um novo tempo, né? Mostrando que as coisas, né, modificaram agora, né? Porque a gente chegou num ponto de maturidade que já é possível a gente começar, né, a ver as coisas de maneira diferente. Aí tem uma passagem no livro Paulo Estevão, no capítulo 6 ali, que eu achei interessante até, que ele, deixa eu me lembrar como é que foi, tinha uma reunião mediúnica ali, uma coisa assim, que tinha uma pessoa que recebia um espírito ali, e o Paulo, quando estava naquela congregação com eles ali, aquele espírito, né, falava, elogiava, eis aí o Filho de Deus, ele, sabe, enaltecendo, elogiando muito o Paulo e toda a comunidade, fazendo, né? E aí um dia o Paulo pegou e chegou, e começou a pensar sobre aquilo ali depois que saiu, e ele pensou assim, não está certo, sabe? Aí chegou lá e no outro dia proibiu, né? Expulsou aquele espírito, né? Aquele médium ali, né? E aí o pessoal ficou tudo revoltado com ele, sofreu até flagelos por causa disso, né? Porque, mas ele estava nos auxiliando a comunidade, estava trazendo um monte de informação, por que tu fez isso, né? Porque as pessoas não compreendiam ainda, né? O que estava acontecendo. Aí tem essa passagem que ele fala assim, ó, quando se viram a sós, o Silas, que estava com ele, né, que viu tudo aquilo daí, quando estavam a sós, ele disse ao Paulo, ó, que motivo que levaram ele a semelhante atitude, né, e perguntou-lhe, acaso não falava ela em nome de Deus? A sua propaganda não seria para nós um auxílio valioso? E o apóstolo Paulo sorriu e sentenciou, porventura, Silas, pode ser na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Eles não tinham terminado a obra ainda, né? Não tinha feito nada. Dia e noite estamos lutando contra imperfeições da nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com os espinhos dos desejos inferiores? Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualitativo de bom? Claro que, se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras, estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial. Então, vê, o Paulo analisou tudo aquilo e só elogio e não está dizendo a dificuldade da obra, né, as coisas, apontamentos, né? A Silas impressionou-se com os esclarecimentos mais que justos, mas dando a entender as suas dificuldades para os compreender integralmente, ainda acrescentou: todavia, será um incidente, uma lição para não intertermos relações com o plano invisível? Aí ele já lembrou do Moisés, né, que tinha proibido a comunicação, né? Se não é um motivo para a gente... Aí entra a parte mais importante da passagem que Paulo diz para ele: como pudesse chegar a semelhante conclusão? Respondeu o ex-rabino, né, muito admirado: o cristianismo sem o profetismo, que no caso do profetismo é pura mediunidade, né? Os profetas eram médios, né? Então, o cristianismo sem o profetismo, sem a mediunidade, seria um corpo sem alma. Se fecharmos as portas da comunicação com a esfera do mestre, como receber os seus ensinos, né? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria da nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito, é necessário abrir as possibilidades da nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no Cristo sem ressurreição e sem o intercâmbio com os discípulos? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário, em Jerusalém e na Galiléia. Trouxe uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus. O Pentecostes chamou-me às portas de Damasco, mandou um emissário para a libertação de Pedro, quando o generoso pescador chorava no cárcere.
A voz do Paulo, bom, aqui vai, mas então, olha só que importante, né? O Silas aí lembrou que aquela comunicação, então, como Moisés já havia proibido, entendeu porque ele, mas como? Ele está dizendo assim, não, chegou um novo momento, né? A gente tem que ter maturidade agora para selecionar. Como é que a gente vai ter evolução se a gente não tiver esse contato, né? Então, assim, ó, isso traz para nós aqui, né, tudo o que a doutrina nos ensinou, né? Que é a imortalidade da alma, né? A comunicabilidade entre os planos que a gente, né, já estaria mais propício agora a entender e precisamos, como ele diz ali, é dali que vem toda, olha, essas obras de espíritos que nos vem todo o Pentateuco, né, que nos esclarece, que nos coordena, nos direciona com clareza, né, com a gente vê a verdade ali, né, e cria aquela fé raciocinada, né. Então isso é muito muito profundo, né? E aí ele, né, para concluir aqui na obra, ele dizendo, né, como tu colocou bem aqui, que várias escolas defendendo talvez determinados interesses, ele diz assim, ó, ele não fala, né, claramente, o irmão sempre sutil, né, mas defendendo talvez, né, defendendo talvez determinados interesses, claro, né, estão determinados no interesse de não esclarecer as pessoas para as pessoas abrir a consciência e de repente vão abandonar certas crenças limitantes que estão atrasando, né? Então ele tem interesse em manter as pessoas sobre dogmas, como diz ali, né? Para que as pessoas não consigam, né, evoluir na consciência e abandonar certos hábitos, né? E ele diz ali, então, que os mestres estavam confabulando ali com duas entidades ali da esfera visível, né? Que estavam ali presente, né? Então, para resumir tudo que está dizendo ali, né? Aquilo ali, Jesus vem como se ele dissesse assim, ó, foi invocado aqueles irmãos ali, e ele sempre dizia, né, que eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, né? Então, é um momento que a gente dá um salto, né, na nossa questão de começar a olhar para esses irmãos vivos do além e receber, mas como tu falou muito bem aqui, né, a importância de saber discernir as comunicações, né, e muito importante a questão da vibração, né, o que eu estou vibrando, porque se eu me comunicar com o mundo espiritual e eu tiver uma vibração, uma frequência mais baixa, quem vai se aproximar de mim são esses irmãos que estão nessa frequência. Sim. Então vai vir muita enganação, né, pseudos sábios vão falar coisas, né, e a gente tem que ter esse cuidado, né, na hora das comunicações. Quem tem mediunidade ou quem trabalha em casa espírita sabe que a gente acompanha aqui o livro dos médios, né, que é o roteiro seguro para a gente entender tudo como é que funciona, para a gente não cair nessas armadilhas, né, que às vezes a gente mesmo, que no caso eles permitem muitas vezes, né, até para, como tu falou aqui, para ver se o médio está entendendo aquilo que está acontecendo, claro. Às vezes nem estou com a vibração ruim, estou com a vibração, mas eles deixam, porque eu tenho que aprender, né, e essa interação ela é real, né, presente, e vai ser cada vez mais constante, tanto que lembra que o Chico Xavier falou, né, que depois dos 50 anos, né, a data limite, que nós não se destruísse daqueles 50 anos, que fechou em 2019, né? E aí começou a transição com mais força. Se não acontecesse isso, a gente ia ver mudanças, né? Ele disse, maravilhosas na saúde, né? E a gente está vendo. Olha quantas curas, quantas coisas estão surgindo, tratamentos novos, né? E ele falou uma coisa bem interessante também, que agora estava lembrando que ele falou que a gente teria até um tipo de um aparelho, lembra que ele falou que a gente ia começar a conversar com outro plano, né? Você poder se comunicar com ele assim, como se fosse um aparelho. Então, tu vê que a gente está numa crescente, né? Entendendo essa interação, né? Com esses irmãos tão vivos, muito mais do que nós, né? Porque, como eu falei, tem todas as percepções que nós, dentro do corpo do carnal, não temos, né? E a gente, à medida que a gente vai se aproximando deles, né? No entendimento, né? Na vibração, na procura de ser uma pessoa melhor, a gente vai, né, recebendo do alto essas possibilidades de interação maior, porque a gente já tem maturidade, é tudo questão de maturidade, né? Conforme a humanidade vai compreendendo mais a parte espiritual, se prontificando, né? Se preparando para isso, o alto vai facilitando que isso aconteça. E é por isso que a gente tem que, né, acabar com certos preconceitos, né? Porque como tu falou, não tem mais como se basear, né? Porque está na Bíblia, aquilo. Olha quanta informação já veio depois disso, né? Então, irmãos, mais uma lição importantíssima, né, do Emmanuel aí, que faz a gente abrir os olhos, né, para essas questões, né, dos nossos irmãos que estão mais vivos da Silva lá no além, né? É um momento, meus irmãos, onde a gente que está procurando se instruir, nós temos que ter dois cuidados. A instrução e também que
tu te instruindo, tu vai perceber coisas ao teu redor que tu não vai achar certo. Mas nós temos que ter também esse cuidado para a gente não se tornar uma pessoa chata e querer corrigir apontando aquilo que não é tempo de ser corrigido ainda. Tem que respeitar Tem que respeitar a evolução do irmão. Então não adianta eu achar que eu aprendi que isso é assim. Mas o Ivan ainda não sabe, eu não posso brigar e querer que ele compreenda da mesma maneira que eu compreendi, até porque eu posso ter compreendido errado. Verdade. Mas mesmo que eu compreendi certo, eu tenho que respeitar o outro irmão. Então o que eu tenho que fazer? Eu não posso brigar com ele e querer que ele esteja no meu nível se não é tempo ainda. Eu tenho que, o que fazer? Devagar, conversando, aceitando. Se eu achei que ele errou, claro que eu tenho que corrigir. Sim. Mas não vou chegar com 50 pedras na mão, dando pedrada e gritando e resmungando, porque não é assim que os grandes espíritos fazem conosco. Então é coisas que a gente tem que aprender a observar, e isso é assim mesmo. Quando nós vamos evoluindo um pouquinho, meus irmãos, tem lugares que a gente frequentava que já não vai nos servir mais. Verdade. E não é por soberba, por coisa nenhuma, não é porque não serve mais. A gente não vibra naquela frequência mais. A gente está noutra vibração, então tu vai te afastando, tu vai, sabe, mantendo uma distância daquilo ali, porque é assim que a gente vai percebendo que a gente está evoluindo. Porque se eu atravessar essa vida do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, aceitando tudo sempre e achando tudo normal, claramente eu não evolui nada. Porque a evolução nos faz assim. As energias que nós vibrávamos, aí nós adquirimos outras, nós não podemos mais tolerar aquilo ali. E em vez de massacrar o irmão que ainda pensa como eu pensava, eu tenho que ver que eu também pensava assim há pouco tempo. Claro. E aí ter caridade com ele, né? Ter caridade. Que Jesus falou no Evangelho, Kardec pergunta como Jesus, né, via a caridade. O que era caridade para Jesus, né? E aí ele diz benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? Esse é o resumo do que é para Jesus. Esse aí, né? Porque... E a gente não tem às vezes benevolência com o erro dos outros, a gente não tem indulgência, a gente não perdoa as ofensas que nos fazem, né? Porque a gente não amadureceu, né? É complicado. Então, muitas vezes a evolução pode até nos atrapalhar. Nós temos que ter todos esses cuidados, porque se a gente evolui, é para ajudar o outro, e não para massacrar e querer que ele vá para longe de nós. Não, porque se eu me curei, eu tenho que ajudar a curar o outro, pois Jesus disse que ele veio para os doentes. Então, se ele me ajudou eu a me curar um pouquinho, eu tenho que corresponder a tudo isso que ele fez comigo, ajudando o irmão atrasadinho. Muito será cobrado quem muito foi dado, né? Sim. E então, nada mais justo, né? Claro. Então o mundo precisa de a gente ajudar um ao outro. Se nós ficar cada um puxando para o seu lado, nós não vamos conseguir evoluir a nossa sociedade, evoluir os nossos grupos, evoluir o nosso lar, se cada um puxar para um lado. E cada vez que eu tenho razão, eu massacro o outro porque eu estou com razão, né? E aí como é que vai ficar, né, as coisas? Né? Aí nós vamos atrair quem? Os irmãozinhos da discórdia. Porque aí vai virar uma balbúrdia em roda de nós. Então é uma faca de dois gumes. Nós falamos agora há pouco, nós estávamos falando, né, quando Jesus disse, né, que quando bateram na face, oferece a outra face. Não era isso que ele estava falando, bateu aqui, pode bater à vontade. Não, ele estava pedindo para dar outra face, né? A pessoa te ofendeu, né, e tu está com a razão, agora eu vou dar uma moral nessa pessoa, porque eu estou com a razão, não. Ela te ofendeu, é aquele tapa que Jesus levou, da outra face. Mostra assim, por que tu está me ofendendo, irmão? Claro. Uma coisa, vamos resolver, então, né? E aí é o caminho, né? De acordar o irmão que te ofende, que ainda te agride, né? Mas se eu devolver na mesma moeda, vira o que a gente está vendo aí. É guerra, é briga, é família desorganizada, porque a gente não ouviu o que Jesus falou, né? Da outra face, né? Benevolência, indulgência. Se eu já percebo que aquilo ali que ele está fazendo para mim é ruim, né?
ele talvez não tenha percebido quanto aquilo ali é ruim, ou percebi, mas ele está naquela energia ali, mas aí eu vou me entrar na mesma frequência daquele irmão. É complicado. Então, como diz a palavra aquela, né? Pai contra filho, irmão contra irmão, por quê? Porque a pessoa vai evoluindo e ele tem que ter esse cuidado para não ficar contra o irmão. Claro que vão ter pontos de vista diferentes, mas aí que é o momento de aquele que entender um pouquinho mais, compreender o outro e os dois conseguirem conviver. Porque se ele pensa diferente de mim, eu não posso conviver com ele, então. Não, eu vou viver só com as pessoas que pensam da mesma maneira que eu, né? Então, a diversidade, nós temos de espíritos, né? em todos os graus diferentes. Um espírito bem mais evoluído também não ia conseguir conviver comigo também, porque eu penso bem diferente dele, né? Porque está num estágio bem melhor que o meu. Então, imagina onde é que estaria, onde é que está, né? Como é que a evolução se daria daí, né? Ia ser em grupos e camadas, não É bem assim, meus irmãos. Então, que prestemos atenção nos vivos do além, porque eles, como nos diz o livro dos Espíritos, é que nos dirigem. Eles que nos comandam e o que nós podemos fazer isso? Girar numa boa energia. Então, vamos seguindo, meus irmãos, vamos fazer a energização das águas. Energização das águas. Através dos bons espíritos e espíritos regentes das preces e radiações, rogamos as bênçãos de Deus às águas colocadas para energização, e que sejam trazidos dos laboratórios divinos os medicamentos necessários. Que essas águas sejam preparadas conforme a necessidade de cada um dos seus filhos. E que esses bálsamos divinos sejam medicamento para curar nosso corpo físico e espiritual. Pedimos também por todas as águas que banham esse planeta, e que elas possam receber os fluidos do amor divino, favorecendo o bem-estar físico, emocional e espiritual de toda a humanidade. Pai, que a tua misericórdia se manifeste através das águas, e que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos dando seguimento, vamos fazer o nosso momento de caridade, aquele momento das nossas preces pelos lares, pelos irmãos desencarnados, pelos irmãos doentes e sofredores, e precisamos compreender, meus irmãos, o poder que tem uma prece. Se nós tivéssemos consciência disso, o nosso planeta, o nosso mundo estaria de uma maneira totalmente diferente. Mas vamos seguindo. Quer fazer uma prece pelos lares? Pelos lares? Então, nesse momento de muita conexão, de harmonia, vamos pedir a Deus, aos bons espíritos, nossos mentores, nossos espíritos amigos, esses vivos do além, que estão aí nos acompanhando, cheios de esperança, que nós despertamos para essa realidade, que estão agora nesse momento na casa de cada um dos irmãos, pedir para esses irmãos auxiliar na limpeza desses lares, removendo ali de dentro todas as energias deletérias, aqueles pensamentos, né, equivocados, por falta de consciência que nós estamos buscando ainda. Eles vão fazer essa limpeza, deixando aquele ambiente mais limpo, leve, o amor prevalecendo dentro dos nossos lares. Se porventura algum irmão estiver ali desencarnado, vai ser orientado também, vai ser encaminhado para a espiritualidade, vai ser guiado, né? E vai ficar aquela energia de paz, de muito amor, estabelecendo a saúde na medida do possível, na medida do merecimento de cada irmão, da busca pessoal. Então, assim sendo, agradecemos ao Pai por mais essa bênção de estar dentro do nosso lar e que essas energias perdurem pela semana, pelos meses, até a semana que vem, mantendo de novo nosso Evangelho Lar tão importante, que renova essa aliança com esse mundo espiritual, com esses irmãos vivos do além que querem nos auxiliar. Então, toda semana temos essa oportunidade de nos conectarmos com Ele. Esses irmãos todos, então, fiquem em paz e com muita esperança e fé no futuro. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos fazer a prece pelos irmãos desencarnados. Cada um de nós, então, neste momento, peça por aqueles seus irmãos
aqueles seus entes queridos que já se adiantaram, já partiram, já cumpriram sua tarefa e retornaram à espiritualidade. Sempre, sempre, meus irmãos, imaginando e pedindo que eles procurem e vão para a luz, vão para perto da espiritualidade de fé, de amor e de tranquilidade. Vamos pedir então para a espiritualidade que esteja diante de todos os irmãos desencarnados neste momento, neste vasto universo sem fim. Onde quer que esteja um irmão, nos seus lares, nos seus trabalhos, irmãos nas ruas, perambulando pelos bosques, pelas matas, irmãos nos mares, nos rios, nos lagos, irmãos perdidos ainda lutando em guerras, como se ainda estivesse guerreando, irmãos torturados por todas as guerras, irmãos dilacerados, esquartejados, aqueles tantos irmãos nossos que ainda estão presos aos grilhões da escravidão, torturados, presos ainda às correntes que os mantinham cativos, aquelas irmãs nossas que viveram do meretrício, mas que estão aí pedindo uma nova oportunidade, aqueles tantos irmãos nossos que trabalharam e praticaram abortos, precisam também da nossa prece, do nosso amor, da nossa fraternidade. Aqueles irmãos que foram assassinados dentro dos presídios, como há poucos dias aconteceu em nosso município, que esse irmão esteja recebendo neste momento a visita da espiritualidade. E também pedimos encarecidamente por todos aqueles irmãos que cometeram suicídios. Irmãos que no momento de desespero, de dor, de desamparo, de completo desconhecimento, atentaram contra o maior bem que nós temos, que é a vida dada por Deus, a oportunidade que Deus nos dá. E muitos irmãos nossos caíram em tentações, em devaneios, atalhando sua vida, atentando contra si próprios. Que a espiritualidade amiga esteja neste momento, recebendo todos esses irmãos e aqueles que já se encontrarem em posição de serem resgatados, que se entreguem à espiritualidade para serem alçados às colônias de tratamento. E aqueles irmãos nossos que já estão encaminhados, que já estão em tratamento nos hospitais, estão nas escolas estudando, estão trabalhando, que perseverem com muito amor, com muita tranquilidade, se preparando para uma nova volta à carne, para seguirem as suas vidas dali onde pararam. Então, que Deus, neste momento, derrame a sua misericórdia, a sua luz sobre todos esses irmãos desencarnados. E que assim seja. Que assim seja. Então, mais a prece agora para os nossos irmãos sofredores, nossos irmãos doentes. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, ó Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e as suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Dr. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem, da paz, amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão.
semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos aí tratar agora dos nossos anúncios da casa. Nunca é demais a gente repetir aqui que os nossos trabalhos começam na segunda-feira, às 19 horas. Estudo do ERD, né? O estudo do Presencial. ERD aí, o irmão Ivan dirigindo esse trabalho. Às 8 horas, o nosso trabalho da oração pela paz universal. Então, o irmão se concentra em casa mesmo, às 8 horas, faça suas preces, que estará unidos a nós aí. Colaborando, né, com essa psicosfera, sim, né? Limpando esse planeta. Planeta todo, né? Na terça tem o estudo à distância. Estudo do ERD também, esse online, aí às 20 horas. Os irmãos que quiserem participar do estudo, a gente estava falando da importância de conhecer, né, as coisas, o estudo, né, para a gente nos libertar, né, dos preconceitos, né, das ignorâncias que a gente, né, por falta de conhecimento. Então fica o convite, os irmãos podem deixar aí o número de telefone ali nos comentários, cheio de contato, e começa a estudar nas terças-feiras às 20 horas, das 20 às 21. Muito bem. Quarta-feira, o nosso trabalho começa na casa às 18 horas, com atendimento fraterno, para todo aquele irmão que sentir a necessidade de uma conversa, de conhecer, de se introduzir no Espiritismo. É um momento do irmão chegar na casa. Às 19 horas, a nossa palestra pública aqui, se lê o Evangelho, a explanação da palavra de Jesus. Depois temos o estudo de uma obra, estamos terminando neste momento o livro dos médiuns, e depois temos ali a manifestação mediúnica. Então é um trabalho muito tranquilo, muito gratificante para todos nós. Encarnados e desencarnados. Encarnados e desencarnados. Quinta-feira, sempre às 8 horas, aqui estamos. Contando sempre com a presença de vocês, com a audição de vocês. E divulguem para que a gente aumente, né, esses irmãos que participam conosco. Na sexta-feira, os mesmos horários, às 18 horas, o atendimento fraterno. Às 19 horas, a apresentação do Evangelho. E das 20 às 21, nós temos a desobsessão, o trabalho, então, em prol de todos aqueles irmãos desencarnados e encarnados que passam pelo atendimento fraterno e necessitam, né, de um apoio mais forte da espiritualidade. É nesses dias que aqueles irmãozinhos que estão conosco devido às nossas energias se manifestam, dizem a que vem, o porquê. Então, é um dia de grande tratamento para encarnados e desencarnados. E nesse dia também, só na sexta-feira, a gente também tem o trabalho da evangelização infantil, né? Então, durante a nossa exposição doutrinária aqui aberta ao público, né, às 19 horas, os irmãos devem, inclusive, né, trazer essas crianças, adolescentes, porque vai ser evangelizado essa linha separada ali, né, que é já preparando, né, esse espírito para uma caminhada, né, que com certeza vai ser mais fácil através do conhecimento, né? É isso. Sábado, às 9 horas, com a irmã Angélica, o estudo do ESD. Com a irmã Lúcia, o estudo com as crianças, de uma maneira lúdica, muito tranquila. No terceiro sábado de cada mês, o dia da família. Às 15h30, então, com a irmã Tânia, a gente se reúne na casa, em prece, oração, discussão de como, né, nos desenvolvermos dentro da família, pararmos as arestas. Então é um momento de muito aprendizado. Toda terceira, quarta-feira, nosso trabalho no presídio. Um trabalho, vamos levar, sim, Deus àqueles irmãos que ali estão. Um trabalho de formiguinha, mas precisa ser feito. E é muito gratificante tudo isso que a gente faz em nome de Deus. E não esquecendo nunca, meus irmãos, trabalho na Casa Espírita é tudo voluntariado. Aqui não se cobra nada de ninguém, não tem taxa, não tem coisa nenhuma. É só o interesse da pessoa, a boa vontade de chegar até nós e vai encontrar aqui todo o apoio que precisa, todo o aconselhamento, e estamos aí trabalhando em nome de Jesus. A obra é dele. Nós somos meros instrumentos, bastante deficitários ainda, buscando aparar todas essas arestas,
mas, como a gente diz aqui, se nós esperarmos ficar pronto, ninguém trabalha. Ninguém começa, né? E se fosse para espírito de luz vir fazer o trabalho, eles viriam, mas precisa de nós, da nossa inconsistência, das nossas faltas, às vezes, dos tropeços e levantos. Um exemplo também nosso, né? Para Exemplo incentivar o nosso. irmão que também está na mesma Sim, situação. porque a gente se esforça ao máximo. Então, contamos aí com aquele irmão que precisar, que nos visite aqui. Muito bem. Então tá, irmão, chegamos ao fim do nosso evangelho lá, né? Uma gratidão enorme cada vez que a gente tem a oportunidade de participar aqui. Eu tenho certeza que os irmãos aí também sentem essa vibração, essa paz quando a gente conclui, né? Aquela leveza, a gente sai daqui né? Uma sensação assim inexplicável. Eu tenho certeza que o lar de cada dos irmãos está renovado, está com essa energia, né? Vamos manter isso na semana, né? Então tenhamos todos um ótimo final de semana e contamos com a presença de cada um de vocês semana que vem, novamente, para nos auxiliar nesse trabalho, toda essa vibração, essa energia, né? Essa divulgação da doutrina espírita. Então é isso, meus irmãos. Um abraço a todos, agradecemos toda a companhia, agradecemos a toda a espiritualidade por este momento sagrado estar aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos dando força e fazendo de nós seres melhores. Depende de cada um de nós. Então, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Uma boa